Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, amigos, estamos novamente em contato com vocês para falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo no programa Culto Cristão no Ar. Obrigado pela audiência e que a paz possa ser com todos. Participando do programa de hoje, nosso filho João Carlos Lima de Menezes e nossa companheira Rosana Nunes, que fará a leitura da mensagem inicial. Queridos ouvintes, no programa de hoje vamos ouvir a página Convite ao Bem. E ela nos diz assim: assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Lucas, capítulo 6, versículo 31. A problemática do sofrimento humano na atualidade pouco difere das velhas injunções que vêm anatematizando o homem e por cujo meio o espírito expunge os equívocos e ascende a pouco e pouco na direção do infinito. Enxameiam em todo lugar multidões de padecentes experimentando amarguras sem nome, sob o guante de inenarráveis condições de miséria orgânica, social e moral. Não apenas nas colossais metrópoles modernas em que se aglutinam milhões de criaturas, mas também nas pequenas cidades, nos insignificantes burgos, nos campos. Palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam. Isso porque o sofrimento independe das condições externas, sempre transitórias de pouca valia. As necessidades reais que engendram a aventura como infortúnio sempre decorrem do espírito. Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano, com o indispensável sustento imediato para a vida honrada em condição de dignidade, o convite ao bem nos impele à iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria ou os desajustes de toda ordem. Esparze misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo socorro geral. Simultaneamente, esclarece e consola para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo tempo futuro afora. Do livro Convite da Vida, de Givaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, dando início a mais um culto do Evangelho, através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás. Abençoa a todos os lares sintonizados conosco e permita, Senhor, que a Tua paz possa nos envolver, envolvendo toda a humanidade, hoje e sempre. Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos continuando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar uma parábola bastante conhecida de Jesus, bastante rica de ensinamentos também, que é a parábola do semeador,
está nos itens 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver o livro em mãos pode abrir para nos acompanhar. Essa passagem está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, 1 a 9, e depois, no mesmo capítulo 13, de 18 a 23. E diz assim: Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. E é interessante nesse começo aqui a didática que Jesus usou, a técnica para que a multidão pudesse acompanhá-lo. Ele, estando na beira do lago, na areia, as pessoas ficavam em volta dele, quem estava mais longe não conseguia ver. Então o que ele fez? Ele improvisou um palco. Ele entrou num barco, se afastou um pouquinho, e com certeza a margem do lago devia ser um pouco inclinada, né? Formou-se uma arquibancada e ele ali um pouquinho longe, para que as pessoas não pudessem ver. Não que ele fosse uma estrela que quisesse estar em cima de um palco, né? Mas foi o recurso que ele usou para que pudesse ser visto por maior número de pessoas. Só para lembrar aqui, um detalhe, mas sempre é bom te dar essas informações, né? Quando falou aqui, tendo saído de casa, não era a casa dele, era a casa de Pedro, que ficava às margens do lago de Cafarnaum. Que era um pescador, né? Que era um pescador. Jesus nasceu em Nazaré. Aí diz assim Jesus: Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivos de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ele produz frutos, dando ou 60 ou 30 por 1. Então nós observamos que após a parábola vem a explicação do que Jesus queria dizer, né, em relação à sua palavra, que o semeador era ele, Jesus, né, que vinha trazer a mensagem da Boa Nova. E aí nós observamos que realmente foi o que aconteceu, né, porque Jesus falou para muita gente, mas nem todos estavam prontos para receber essa mensagem. E em diversas situações deixaram ou esqueceram as palavras de Jesus, dando importância à própria vida, a seguir os seus caminhos que eles próprios escolheram, né? Mas foram realmente muito poucos que, tendo a fertilidade, né, dentro de si, conseguiram serem os reprodutores daquela
palavra. É o que diz aqui, a semente é o que dá novas aves, novas plantas. Né? Primeiro foram os 12, depois os 70 e por fim os chamados pimentos da Galileia. Que tem uma passagem muito bonita no livro Boa Nova. E eu acho interessante aqui nesse final, quando ele fala: aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos. Esse boa terra é interessante porque a palavra humildade, ela vem de humus, que quer dizer boa terra. Então, essa boa terra que nós temos que ter em nosso coração é a humildade, ou seja, receber com humildade a mensagem de Jesus. Porque quando a gente recebe com orgulho, a gente vê muitas pessoas achando que é uma mensagem simplória, uma mensagem ultrapassada, porque o nosso orgulho embaça a nossa visão. Então nós temos que ter essa humildade de reconhecer a mensagem de Jesus como ainda hoje importante para os nossos dias. Então, a humildade é a boa terra que nós temos no nosso coração para que essa semente, que é o Evangelho, possa render frutos. E é uma das principais virtudes do Evangelho, junto com a caridade. Né? Caridade e humildade, as duas virtudes que conduzem o espírito à perfeição. E o que foi exatamente o que aconteceu com os fariseus, né? Eles estavam sempre perto de Jesus, mas não para aprender, mas para analisar e fazer críticas em cima do comportamento de Jesus, que era completamente diferente deles, né? Faltou justamente essa humildade, né? Orgulhosos e vaidosos. Né? Então vem aqui agora o comentário de Allan Kardec. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa a ele de letra morta e que, como as sementes caídas sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Então aqui vem o primeiro exemplo de Jesus, que foi a semente lançada entre as pedras. Né? E são pessoas que não se sensibilizam quando leem a mensagem do Evangelho. Leem, até às vezes acham bonita, mas não entronizam os ensinamentos. É o perfeito coração de pedra. Continua. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas, ou seja, ela encontra, essa passagem, aplicação nas diferentes categorias de evolução dos espíritos, né? Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos. São aquelas pessoas que veem no espiritismo apenas os fenômenos, né? Apenas a curiosidade da satisfação, da comunicação com os espíritos, mas não tiram o proveito moral, que é o mais importante, que é a essência do ensinamento. Né? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, mesma coisa, né? E os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Isso é um grande número de pessoas. Isso aí serve para fulano. Né? E a gente esquece de analisar a nossa própria aplicação. Isso é extremamente comum entre os humanos, né? A gente acha sempre que o conselho, a lição vem para o outro, nunca para a gente, né? Aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá bons frutos, que é aquela pessoa que tem a humildade, que é a terra fértil para receber essa palavra, né? Essa semente que é o Evangelho, que há de brotar em nossos corações se encontrar nele a terra fértil. E a gente vê que após Jesus, né, veio Paulo, né, usando a palavra como a ferramenta para divulgar a Boa Nova. Né? Depois nós tivemos
tantas outras pessoas, né, que vieram com missão de pregar o Evangelho, né, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a mensagem aqui de Santo Agostinho, né, de vários desses espíritos que vieram fazer parte do catolicismo, e quantas pessoas ouviram eles falarem, né, acharam bonitas palavras, mas não se mudaram espiritualmente, não houve aquela reforma íntima, né? E nós vemos hoje, por exemplo, as palestras de Valdo Frango, né? Ele fala para multidões, né? Mas a maioria sai maravilhada com a eloquência dele, mas não prestaram atenção na profundidade dos ensinamentos trazidos, né? Exatamente. Um ponto interessante que eu gosto sempre de refletir nessa parábola do bom semeador é que nós geralmente procuramos nos colocar em qual desses solos nós nos encontramos, né? E a gente sempre se analisa do ponto de vista do solo, daquele que vai receber a semente. Mas nós também somos semeadores. Então, como semeadores, nós temos que ter um pouco de resignação com relação àquelas pessoas a quem nós estamos jogando a semente. Porque acontece muito, às vezes, a frustração. Isso é muito comum entre evangelizadores, né? Tem um grupo grande de crianças ou de jovens e muito poucos deles vão seguir o caminho do Espiritismo, ou alguns até vão se desviar mesmo, vão seguir um caminho ruim, né? Vão fazer mais escolhas. E a pessoa às vezes fica se culpando, fica frustrada, mas a parábola é bem clara. A nossa função é jogar as sementes. O solo é responsabilidade do outro, de quem vai ouvir. Então a gente não deve se abater quando essa nossa semente que nós jogamos cair num solo infértil. Faz parte do percurso, faz parte do trabalho do semeador. Continuar semeando, independente da semente brotar ou não. A função dele é continuar semeando. E isso deve ser um incentivo para todos nós espíritas, né? Nunca esmorecermos de divulgar essa mensagem da doutrina espírita, seja aqueles que evangelizam, sejam qualquer um de nós, através do exemplo, da palavra, em nosso local de trabalho, na família, né? Nós sempre somos semeadores, através da nossa palavra e através do nosso exemplo. E sobre, você falou aí família, na nossa família, na questão 582 do Livro dos Espíritos, foi perguntado se a paternidade poderia ser considerada uma missão. Os Espíritos responderam que muito mais importante do que podemos imaginar, nós os pais podemos imaginar. E os pais são semeadores, porque vieram com a missão de semear a mensagem de Jesus, a boa nova, no coração daqueles espíritos que reencarnam como nossos filhos. Isso é muito importante, porque os pais hoje são muito distraídos em relação à espiritualidade, à religiosidade. Às vezes seguem uma religião, mas não passam para os filhos aquele sentimento de religiosidade. Frequentam a religião, e a gente vê isso muito nos centros espíritas, como o João Carlos já falou, né? De que os pais às vezes levam os filhos, mas os filhos, logo que crescem, se tornam jovens, deixam, principalmente quando fazem vestibular e passam para o curso superior, né? Isso é muito comum os jovens deixarem a religião de lado, dando mais ouvido às palavras dos professores, que muitos são materialistas, né? Esquecendo daquela sementinha que às vezes receberam no lar e também na evangelização infantil. Mas a missão dos pais é muito importante como semeadores. Eu diria que é uma fase que os pais têm que estar muito atentos aos filhos, que é a fase que o filho entra na faculdade, né? É onde eles recebem muita influência que vai de encontro a tudo aquilo que ele aprendeu, né? E às vezes muito conflito que esse jovem vai sentir dentro dele, ou até com a própria família, né? Vai começar a questionar aqueles valores que ele teve. Então nessa hora é muito importante os pais estarem próximos aos filhos, com amor, mantendo a firmeza daquilo que foi ensinado para ele. E dialogando sempre, né? Mostrando ao filho o que é realmente o certo. O exemplo aí vai falar mais alto. E é aquela fase que o jovem acha que é dono do próprio nariz, né? Então ele começa a querer botar as manguinhas de fora, como a gente fala, e questionar os valores dos pais, às vezes até querer sair de casa, mesmo sem ter essas condições, né?
e realmente essa fase a gente deve dar mais atenção aos filhos. A primeira infância, que é a fase onde o filho é mais maleável, o espírito é mais maleável, né? E depois essa fase do nível superior também. Nós queremos também só lembrar que a tia Vilma, ela fez uma música sobre essa parábola muito bonitinha que os evangelizadores, de modo geral, usam do projeto de evangelização, que fala sobre o semeador. Então nós vamos ouvir essa musiquinha, mas antes nós vamos fazer a leitura de uns versos que é do Custódio Beiral e está no livro Cantigas da Vida. Esse livro, como a gente sempre lembra, né, ele é uma sequência de versos falando sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nos diz Custódio Beiral o seguinte: um riso, boa vontade, uma esmola, transigência, qualquer gesto de bondade são atos de inteligência. Assim, pois, pela razão, abrimos uma janela, como quem um lampião introduzisse por ela, e entendemos finalmente que nos infelicitamos quando de dentro da gente o desamor abrigamos, porque na miragem do ego, sem tato e cónsul do mudo, na equidistância do cego, julgamos que somos tudo, até que nos convencemos que verdades nos circundam, enquanto que mal sabemos como as sementes fecundam. Justiça, amor, caridade integram a natureza como expressões da verdade com o mesmo peso e grandeza. Conclua essa trindade, age como porta-voz da paterna divindade que ecoa dentro de nós. E quando nos perguntamos nessa prévia espiritual em que ponto fracassamos, se fizemos bem ou mal. Por tal relatividade que a progressão patrocina, em constante atividade o ser é uma oficina. E assim se amolda e corrige, por força das consequências, logo a perfeição exige o crédito das existências. E assim, Senhor, te agradecemos por mais esse momento de reflexão em torno do Evangelho, em torno dos ensinamentos do Cristo. Que possamos ter dentro de nós esta boa terra, através da humildade, para receber a semente do Evangelho e que ela possa dar bons frutos em nosso coração. E que, como semeadores também, não deixemos a nossa tarefa de pregar o Evangelho através de palavras e exemplos, independente do resultado que pudermos notar nas outras pessoas. Abençoa cada um de nós, cada lar que aqui está sintonizado com a Rádio Rio de Janeiro, que todos possam receber também essa paz, vibrações de saúde, de equilíbrio. Fica conosco, Senhor, que assim seja. O semeador saiu a semear, jogou semente aqui, ali e acolá, e o tempo foi passando e o semeador voltou para ver como estavam as sementes que plantou. As que caíram no caminho, o passarinho as papou. As que brotaram entre as pedras, veio o sol e as queimou. Das nascidas entre espinheiros, abafadas, nada vingou. Que surpresa, que alegria, o semeador sorriu. Onde a terra era boa, a semente produziu. Coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica.
coração puro é terra boa, onde o bem se multiplica. Quanto mais o bem se faz, mais rico de bem se fica. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.